Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito bom dia. Obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o preço do suíno vivo, que registrou alta em vários estados e se manteve estável em outros. Vamos falar também sobre o mercado do frango, que se valorizou de maneira mais firme no início de setembro. Vamos comentar sobre uma empresa que trabalha com proteção de cultivos, com certificação internacional. E vamos falar também sobre como a alimentação ela pode auxiliar em dias mais quentes e de baixa temperatura. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado de suínos. Pela segunda semana consecutiva, o preço do suíno vivo registrou alta em vários estados e se manteve estável em outros. Após um duro mês de agosto e um começo nada promissor em setembro, o panorama começa lentamente a mudar. Nos últimos dias, as demandas interna e externa apresentaram um aquecimento, o que levou os frigoríficos a adquirirem mais lotes para o abatimento. Os aumentos não foram maiores, mesmo diante desse aquecimento, pelo fato do poder aquisitivo de boa parte da população estar extremamente fragilizado. Segundo os analistas de mercado, a melhora ainda não pode ser comemorada, pois o preço do suíno vivo caiu consideravelmente agora recentemente, mas já existem indícios de uma recuperação surgindo pelo mercado. Após uma forte alta de 17,4% na semana encerrada no último dia 10, o preço do suíno vivo se manteve estável em São Paulo, fechando em R$ 7,20. Das praças pesquisadas, a única que não registrou aumento em nenhuma das duas últimas semanas foi lá no estado do Paraná, onde o preço do suíno vivo segue ainda na faixa de R$ 6,44, sendo que no final de agosto estava em R$ 7,40. E agora vamos falar sobre o mercado do frango, que se valorizou de maneira mais firme no início de setembro. Na primeira quinzena de setembro, a carne de frango negociada no mercado atacadista na Grande São Paulo se valorizou de maneira mais intensa que as principais substitutas, as proteínas bovina e suína. E diante disso, a competitividade da carne avícola frente a essas substitutas caiu pelo quarto mês consecutivo. No comparativo com a carcaça suína, a competitividade do frango inteiro na parcial agora deste mês é a menor desde setembro de 2012. Segundo colaboradores do CPEA, apesar dessa redução na competitividade, a proteína de frango segue apresentando uma boa liquidez no mercado doméstico, visto que ainda é a carne mais barata dentre as mais consumidas no país. E com demanda e produção ajustadas, o setor avícola de corte consegue repassar os custos de produção à carne, garantindo a sua margem. Um levantamento feito pelo CPEA mostra que, na média deste mês agora, mês de setembro, até o último dia 15, a diferença entre a carcaça especial suína, também comercializada na Grande São Paulo, e o frango inteiro é de apenas R$ 1,19 o quilo, ou seja, 50,4% menor que a registrada no mesmo período de agosto e 80% abaixo da observada na primeira semana de setembro do ano passado. E agora eu vou conversar com Gabriel de Lima Picossi. O Gabriel é gerente-geral Brasil da Rotan. Rotan é uma empresa de proteção de cultivos e que mantém certificação internacional. Bom, Gabriel de Lima Picossi, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante
e também de algo que o mercado internacional está exigindo, que é qualidade, né? Que é certificação. Tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Agradeço o convite, é um prazer estar falando com você e com a sua audiência. Bom, o prazer é nosso, Gabriel. Eu gostaria de saber o seguinte, Rotan, o que é a Rotan? O que ela faz assim no dia a dia? A Rotan é uma empresa, como você bem disse, de proteção de cultivos, né? Então, é uma empresa no Brasil que a gente trabalha com produtos na linha de herbicida, de fungicida, de inseticida, tratamentos de semente e nutrição foliar. Sim. E o que você faz, vamos dizer, em termos de certificação internacional? Como é que funciona isso aí? Legal. Bom, a Rotan ela foi certificada pela primeira vez no ano de 2020 pela empresa Great Place to Work, a GPTW. A GPTW é uma consultoria global que ela visa apoiar as organizações a ter uma melhora de performance através de uma cultura de respeito, de confiança e muito pautada em inovação. E desde então, nós iniciamos esse projeto de certificação por volta de 2017, onde a gente começou a olhar internamente, ainda dentro da área de recursos humanos, os nossos processos, né, as nossas políticas, a interação entre as áreas e os departamentos e criamos ali, então, um plano de ação para que a gente pudesse elevar o nosso nível de profissionalização interna no padrão, vamos dizer, de mercado. E aí buscamos o apoio da consultoria, da GPTW, para fazer a certificação desses processos internos que a consultoria avalia para a certificação. Bom, na prática, como é que funciona a sua empresa, a Rotan? Como é que ela trabalha? Qual é o vínculo que ela tem, por exemplo, com o setor agropecuário, com produção de grãos, na parte de defensivos? Como é que funciona esse meio de campo? A Rotan ela trabalha mais na área de proteção de cultivos para grãos, né, para agricultores, então a gente não atua no setor de pecuária, tá? É o foco mais no produtor rural, são soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, hortaliças, esse é o nosso mercado e para esse mercado a gente oferece uma solução, né, um portfólio que ele engloba herbicida, fungicida, inseticida, tratamento de semente e, em alguns casos, nutrição foliar. Então, esse é o nosso mercado. Então, vamos ver se eu entendi. Vocês dão um suporte técnico para o produtor, é isso? Na verdade, a gente vende produto, defensivo agrícola. Sim. Tá? Nós vendemos o defensivo agrícola via distribuição, via venda direta. O nosso consumidor, o nosso usuário final é o produtor rural. Sim, mas... E damos também, o suporte técnico. Tá? Pois é justamente esse suporte técnico que a Rotan trabalha para dar, vamos dizer assim, para ter uma qualidade boa do produto a ser produzido. Isso, a gente está próximo do agricultor, próximo dos nossos clientes, entendendo quais são as necessidades do dia a dia e dentro do nosso portfólio a gente busca ofertar, então, a melhor solução que vai garantir uma produtividade boa para a lavoura. Tá, e vocês atuam em nível nacional? Nível nacional, nós estamos no Brasil todo. Hoje a base da Rotan é Campinas, São Paulo. Isso, o escritório nosso corporativo fica aqui em Campinas, onde eu estou alocado. Por exemplo, uma distribuidora de produtos químicos, por exemplo, para tratamento de semente, ou um fungicida, um nematicida, enfim, um produto químico utilizado na lavoura. Vamos pegar como exemplo o estado de Goiás. Como é que vocês atuam aqui? Nós temos nossa equipe comercial e nossa equipe técnica, que visita a regional, né, estão presentes a nível de campo, rodando a região. E nós acessamos o nosso agricultor via distribuição, via cooperativa ou via venda direta ao produtor rural, em algumas situações. E também nós temos a procura inversa, do produtor rural, do sistema de distribuição, que acessa o nosso time comercial através do nosso site ou através de contato telefônico. Tem essas duas formas. Então, nós estamos presentes no campo, mas também existe uma procura do campo junto à nossa equipe comercial e nossa área técnica. E como é que é a procura do produtor para a empresa de vocês? Como é que está esse entrosamento? Ele é crescente? Vocês estão percebendo que existe uma preocupação
pelo lado do produtor, em ter um produto de boa qualidade, um produto assim que garanta, vamos dizer assim, um produto até em nível de exportação para que não tenha problema lá fora. Como é que vocês estão atuando com esse produtor? Sem dúvida nenhuma. Bom, o produtor ele se preocupa muito com a qualidade do cultivo, da produção, né? A Rotan é uma empresa que foca muito em qualidade de produto e também no atendimento. Então, a gente tem uma equipe de representantes comerciais agrônomos, então são pessoas formadas em agronomia, são pessoas que estão em constante treinamento internamente na nossa companhia sobre as tecnologias que a gente oferece a nível de campo, e essa conversa entre o nosso time comercial, nossa área técnica e o produtor, ela é frequente, tá? Então, existe essa interação. A Rotan é uma empresa, em termos de estrutura a nível Brasil, de pequeno porte, então a gente não está presente em todas as regiões, mas nas regiões onde a gente está presente, nós fazemos questão de ter um contato muito próximo com o nosso cliente para certificar, para ter certeza que a gente vai conseguir oferecer para ele a melhor solução dentro daquilo que ele está buscando. Ah, sim. Então, vamos dizer assim, basicamente, diretamente, a Rotan também presta uma assistência técnica tete a tete com o produtor. Sim, prestamos assistência técnica também. Bom, vocês estão sediados em Campinas, São Paulo. Se você que está nos acompanhando agora, se quiser entrar em contato com o pessoal da Rotan, basta você ligar para lá no 19, é o DDD 19, 3758 8763. 19 3758 8763, ou então você pode fazer isso via e-mail, através do endereço contato@rotanbrasil.com. Contato@rotanbrasil Brasil.com. Bom, eu conversei com o Gabriel Lima Picossi, que é o gerente geral Brasil da Rotan, uma empresa de proteção de cultivos que mantém aí certificação internacional. Gabriel, foi um prazer tê-lo aqui, e é bom saber que existem empresas, vamos dizer assim, é claro, todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo vive disso aí, né? Mas ter empresa preocupada com os rumos do setor, principalmente agrícola, que o Brasil é um país, vamos dizer assim, abençoado nessa área, e é um país garantidor de alimentos, basicamente, para o mundo. Muito obrigado pela sua presença e até uma outra oportunidade. Muito obrigado, Antônio. Foi um prazer conversar com você e com toda a sua audiência. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, abraço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os estoques de milho brasileiros que se encontram pressionados. E também vamos falar sobre como a alimentação pode auxiliar em dias mais quentes e de baixa temperatura. Nós voltamos já, um minutinho só. São mais 90 minutos de luta. Mais 90 minutos para chegar na grande final. O Alvinegro, sinônimo de garra. O Alviverde, da esperança. Atlético Mineiro e Palmeiras. Nesta terça, 9h15 da noite. Tudo ou nada para dois dos melhores times do país. É Libertadores da América. No SBT. Promoção Dia das Crianças 99,5 FM. A Rádio das Grandes Promoções vai sortear 3 tablets Samsung Galaxy A7. Um para crianças de até 4 anos, outro para crianças de 5 a 8 anos e mais um para crianças de 9 a 12 anos. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Promoção Dia das Crianças 99,5 FM. 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM, pode contar. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado.
produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. No Jornal do Meio-Dia, você pode confiar. Olha, a proporção que a água já está tomando aqui do vazamento tem mais de 15 dias. Uns 15 dias está vazando aqui. Já chega na Saneag, ninguém toma providência. Porque aqui problema mostrado é problema resolvido. O problema está sendo resolvido. Eles estão aqui arrumando, graças a Deus. Eu creio que o problema agora está solucionado, graças a você que é líder em audiência, viu? O povão é muito grato. O povo da nossa rua está muito grato a você. Obrigada mesmo. O problema é resolvido. Jornal do Meio-Dia. 30 anos com você. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre os estoques de milho aqui no Brasil que se encontram pressionados. De acordo com informações que foram divulgadas agora pelo novo relatório do Rabobank, os estoques de milho no Brasil se encontram pressionados apesar do aumento da safra americana de milho em mais de 6 milhões de toneladas, que foram divulgadas agora no último relatório do USDA, que é o Departamento de Agricultura americano. Ele aponta que os estoques globais de milho para a temporada 2021-2022 são os menores desde 2016, assim como os estoques mundiais. Os estoques americanos, de acordo com o USDA, são os mais baixos desde 2015. Os estoques baixos continuarão a dar suporte para as cotações na Bolsa de Chicago. A quebra da safra brasileira de milho aponta para uma safra de 86,4 milhões de toneladas, ou seja, 21 milhões de toneladas abaixo da estimativa inicial. Muita coisa, hein? A acentuada queda da produtividade vai resultar em uma redução das exportações, que durante o ciclo 2021 deverá alcançar 17 milhões de toneladas, aproximadamente 50% do volume total exportado em 2020. O aumento das importações não será suficiente para reduzir a pressão sobre os baixos estoques de passagem, considerando as atuais perspectivas para exportações, produção e consumo local. O Rabobank projeta os estoques de passagem da safra 2021 entre 9 e 11 milhões de toneladas, um volume basicamente similar ao ciclo anterior. O início do plantio da safra de verão 21-22 já iniciou no Brasil. As margens atrativas devem levar a um leve aumento da área plantada durante a safra 2021-2022, de acordo com o Instituto Internacional de Desenvolvimento para a Climatologia. Entre os meses de outubro a dezembro de 2021, existem aí 78% de chances da ocorrência do Laninha, o que pode ocasionar em chuvas abaixo da média nos estados da região sul, região onde concentra aí 45% da safra de verão de milho no Brasil. E agora eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina, ela é nutricionista, ela é especialista em nutrição clínica e funcional e também emagrecimento. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre alimentação, que pode auxiliar em dias mais quentes e de baixa umidade. Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, muito bom dia. Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Está tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, o negócio está quente, né? Está fervendo, nós temos temperaturas atingindo aí acima de 37 graus, sensação térmica acima de 41, 42 graus e
uma das coisas que a turma aí, muita gente não faz é beber água, né? E a água é fundamental, né? Exatamente, Antônio. Nessas temperaturas mais quentes, temperaturas mais elevadas e baixas umidades, nós temos que aumentar o consumo de água. Só que nem sempre, algumas pessoas elas não têm tanta ideia de água que pode ser consumido, né? E muitas das vezes a pessoa fala que não gosta da ingestão de água. Então eu vou dar algumas dicas de como a pessoa que não gosta de tomar tanta água pode substituir por outros líquidos ou até mesmo a alimentação. Mas o importante é não deixar de se hidratar. Pois é, mas outro dia até estava conversando com uma pessoa, ele falou, não, eu gosto mesmo de uma cervejinha gelada. Eu falei, ó, eu não entendo muito disso não, mas parece que cerveja não é muito legal para... É porque para a gente ter o corpo hidratado, para a gente ter a hidratação das células corporais, a cerveja ela não é a mais aconselhada justamente pela questão da introdução do álcool. O álcool ele acaba tirando a água do corpo, assim também como alimentos que contêm mais sódios, alimentos mais processados, a própria questão do alimento que tem uma quantidade maior de sal, é bom evitar durante esses períodos. Normalmente, o nosso corpo ele é balanceado por cálcio e sódio e a água. Quando a gente tem uma alta quantidade de sódio no nosso corpo, a água acaba ficando retida, ou senão ela tem uma grande expulsão pela urina. Então, algumas pessoas que ingerem o álcool ou ingerem alimentos com uma alta quantidade de sódio, elas acabam não ficando hidratadas. E esse não é o principal momento que a gente tem que ter isso, né? As temperaturas estão muito elevadas e a umidade muito baixa. Bom, eu acho que, resumindo tudo isso aí, tá certo, você gosta de uma cerveja, um refrigerante, um suco, tudo é válido. Mas, se possível, um suco natural. Exatamente. Porque tem um problema aí, a gente já viu isso aqui com a Carolina em programas anteriores, já viu também com a doutora Mara Rúbia, que o grande problema desses refrigerantes, de alguns refrescos que existem por aí, são produtos industrializados. E isso daí geralmente não é bom para o organismo, né? Exatamente, Antônio. A gente tem o suco, que é feito da própria fruta. Nós temos a polpa, que aí já é a fruta congelada. Ela passa por um pequeno processo de industrialização. Agora, o refresco não tem praticamente nada da fruta. Aquele suco de caixinha, né? Isso. E é só corante, conservante, então não é dessa forma que você vai se hidratar. Lógico que nós não temos nenhum alimento, nenhum líquido para substituição da água, né? O mais certo seria a hidratação via água. Só que como algumas pessoas, nem todo mundo gosta da água, nós podemos às vezes substituir por água de coco, alguns chás, mas aí falar, Carol, chá quente nessa época, nós podemos fazer o chá gelado da mesma forma que faz o chá quente e adicionar gelo ou colocar na geladeira. Não perde nenhuma propriedade nutricional. Podemos ir para o lado do suco, lembrando que é o suco natural da própria fruta, e evitar a cerveja, evitar os refrigerantes, porque dessa forma alimentos mais condimentados, alimentos com maior quantidade de açúcar, eles também acabam retirando a água corporal que a gente tem aí e não hidrata. Quer dizer, até que beber uma cervejinha vai, tudo bem, mas tem muita gente que exagera, né? A questão, Antônio, é que a cerveja ela não substitui a água. A cerveja ela nada pode... substitui nada a água, substitui né? a água, como eu falei anteriormente, né? A cerveja ela pode ser incluída aí ao longo do dia ou ao longo do final do dia, mas lembrando que não substitui a água. Nós precisamos saber que para a gente se hidratar de forma correta, nós vamos pegar o nosso peso e multiplicar por um fator de correção que é 40. O resultado é a quantidade de água que a pessoa tem que ingerir ao longo do dia. Muitos locais falam, a média é de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Acaba não sendo verdade, é um mito. Então, por exemplo, uma pessoa bem mais alta, que tem um porte bem maior, às vezes os 2 litros não faz com que o corpo dela seja totalmente hidratado. Assim como uma criança de 2, 3 anos vai ingerir 2 litros de água por explode dia. A criança. Exatamente. Então, o correto é pegar o peso corporal, multiplicar pelo fator de correção 40, o resultado é a quantidade de água que deve ser ingerida. Então, vamos lá. Exemplo, eu tenho 85 quilos. Eu multiplico 85 por 40. Exatamente. Certo? Vamos lá, para ficar redondo, 80 por 40, né? Dá 3.200
que aí seria 3,2 litros de água ao longo do 3 dia. 3,2 litros de 3,2 litros. Isso, ao longo do dia. Tá. E aí o que é que a gente também pede? Para as pessoas evitarem, principalmente quem pratica atividade física, evitar de fazer nos horários que a umidade está bem mais baixa, numa temperatura bem maior, como por exemplo meio-dia, 11 horas da manhã, 4 horas da tarde, são os picos onde realmente está bem mais alta a temperatura. Então é bom evitar esses horários para atividade física. E se for praticar atividade física, não esquecer também da introdução de água. Muitos casos, Antônio, que eu pego no consultório, algumas pessoas acabam levando chás, achando que vai emagrecer na hora da atividade física. Elas levam uma garrafinha com chá, com gengibre. Nesse período não é o mais aconselhável. Principalmente chás que têm o fitoterápico para retenção de líquido. A pessoa nesse tempo ela já está liberando muita água, ainda na atividade física acaba tomando algum chá como hibisco, chá verde, com o objetivo de emagrecimento, mas acaba havendo uma baixa quantidade de água no corpo, uma desidratação. Isso, acaba tendo uma desidratação. Então, ao longo da atividade física, não tomem chás neste período. Prefiram realmente a água. Se quiser tomar uma água, a gente pode substituir pela água aromatizada, Antônio. Colocar aí umas folhinhas de hortelã na água, um cravo, para mudar um pouquinho o gosto, né? E principalmente o pessoal de fazenda, propriedade rural, que agora aí já tem algumas regiões que já começa o plantio, e quando começa o plantio, você sabe como é que é, né? Monta no trator e só larga a hora que escurece, e olha lá, muita gente toca até a noite. Então, muito cuidado, beba muita água, porque o negócio é seríssimo. É como diz um amigo meu, você pode não dar importância hoje, não dar importância amanhã, passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas 1 hora a nota chega para você pagar. Ou seja, a fatura vai chegar. E essa fatura chega geralmente depois dos 50, que é quando começa a aparecer os problemas. Então eu acho que cuidar faz parte do processo. Está certo que o ser humano é bem relaxado nesse ponto, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? O bom da água de coco, Antônio, nesse período é justamente pela questão dele conseguir também repor alguns nutrientes, como cálcio, fósforo, magnésio. Então ele tem, além de ter a hidratação, ele acaba também suprindo o corpo aí nessas vitaminas e nesses minerais. Então é um excelente alimento aí durante esse período de temperaturas mais altas. E muita fruta, né? E muita fruta, melancia, laranja, pera, frutas que têm um poder maior de água são melhores também incluir nesse período quente. E como diz um amigo meu, pode comer chuchu à vontade, porque 98% do chuchu é água. Bom, você que nos acompanhou, se quiser conversar com a Carolina, o Instagram dela é @NutriCarolChaveiro. @NutriCarolChaveiro. E o telefone da Carolina é o 629-8220-4525. Repetindo, 629-8220-4525. Carolina Chaveiro da Silva, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi ótimo, foi excelente e até o próximo. Obrigada, até o próximo. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: às vezes, o melhor meio de convencer alguém que está errado é deixá-lo seguir o seu caminho. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade e o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.